Tá? E agora a gente vai para a penúltima palestra do dia, que é virar minha cola aqui, chamar, por gentileza, o Rodrigo Bernardi, da Lindsay. O Rodrigo vai fazer a apresentação abordando o tema sobre tecnologia embarcada em pivô. A Lindsay, para quem não sabe, o Rodrigo vai explicar um pouco melhor aí, mas a Lindsay é a empresa de irrigação que hoje é parceira da Coplacana, empresa também top do mercado aí, com tecnologias de ponta, né? Que já está com a gente, acho que praticamente vem costurando isso há uns 2 anos já, né? 2 anos e meio, quase 3 anos já. Inclusive, nós temos um pivô lá na área da nossa estação experimental, lá onde é feita a feira do Copla Campo, né? Então, Rodrigo, muito obrigado pela presença, tá? Obrigado pela Lindsay estar com a gente aqui nesse momento. E passo a palavra para você. Você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigado, tá? Obrigado. Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Então, já começando aqui, eu sou o Rodrigo, sou especialista de produto na Lindsay, tá? Quando a gente iniciou a parceria com a Coplacana, eu estava no setor comercial, então eu fui responsável pelo suporte e atendimento aqui. Então, estou acompanhando a história da Coplacana na irrigação desde o início e tenho que dar os parabéns para eles. Eles receberam a missão de assumir uma região no centro de São Paulo, margeando aí todo o Rio Tietê, e era uma região que não era explorada irrigação, não se falava, principalmente a cultura da cana, né? Por muitos anos não se falava em irrigação de cana. E já no primeiro ano eles conseguiram aí basicamente acho que quase 15 pivôs numa região que era zero, e inclusive pivôs que para o estado de São Paulo não se falava, pivô de 120 hectares, 150 hectares. Então eles já entraram com o pé direito, já marcaram presença, né? E junto com o pivô eles trouxeram a tecnologia. Nenhum pivô deles saiu sem a tecnologia. E é isso que eu vim falar um pouquinho para vocês hoje, tá? Então a Lindsay hoje ela tem um portfólio amplo de tipos de pivô e de tipos de tecnologia. Por que isso? Porque a gente tem diferenças de cultura, diferenças de terreno, diferenças de tamanho, diferenças de produtores que querem investir ou não nesse. Então, a gente tem cada equipamento para se adequar a cada projeto. Cada pivô tem sua função, tem sua característica, e sempre ela está sendo o projetista, o pessoal aí está selecionando o melhor para a área do produtor. E aí, dando uma introdução sobre o que a nossa tecnologia faz, hoje a gente tem essa demanda por alimentos, fibras e energia, a gente tem uma necessidade de crescer 70% do fornecimento disso, tá? O Brasil considerado celeiro do mundo, então a gente tem grande importância, tem um papel fundamental nisso tudo. Só que, em contrapartida, a gente tem que nós temos uma pressão da sociedade para diminuir cada vez mais a nossa área, né? O pessoal está pedindo por... cada vez mais está difícil abrir novas áreas, e eu acho que a gente nem precisa disso, na verdade. Eu vou trazer para vocês informações que mostram que a gente nem precisa abrir novas áreas de plantio. E os recursos estão cada vez mais indisponíveis, né? A gente está passando aí por uma semana, se não for o recorde em São Paulo de temperatura, está bem próximo. Eu estava lendo ali uma reportagem da CNN agora, de que talvez a previsão de temperatura para essa semana passe 5 graus do que está previsto. Estamos falando aqui em Piracicaba de 40 graus e pode ser que chegue a 43, 44. Então, né, não tem mais o que nem que falar. E isso está muito ligado também à questão do desmatamento, tem tudo isso envolvido, então existe essa pressão da sociedade. Muitas informações nem sempre são as reais que a gente vê, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, para a gente poder aumentar esse rendimento e ter uma maior produtividade, a gente vai ter que otimizar nossos recursos, aumentar nosso rendimento. Para isso, a gente vai ter que adotar cada vez mais o manejo e a tecnologia nas fazendas. As palestras hoje aí falaram de inúmeras oportunidades, produtos, tecnologias envolvidas nos produtos, né? E aí a gente tem a nossa tecnologia envolvida no pivô, na irrigação, que ajuda a manejar tudo isso. Então, vamos falar da tecnologia agora. Esse aqui é o pivô nosso, o Zimatic, né? A gente tem um instalado ali no Copla Campo, ali na área experimental deles, tá? A gente já fez alguns testes, alguns experimentos, a gente quer evoluir mais experimentos lá no campo, a gente quer criar novas parcerias, testar novos produtos, porque assim, estou achando muito legal as palestras, focando principalmente na questão do estresse hídrico.
mas a Coplacana agora é uma parceira da Lindsay e ela vende irrigação. Então, ela consegue garantir para o produtor que não vai ocorrer o estresse hídrico, ela consegue garantir para o produtor o aumento de produtividade. Então, a gente começa a ter que desenvolver produtos também para aumentar a produtividade embaixo do pivô. Isso é um desafio daqui para frente. Então, a gente fala, né, que o produtor ele quer atingir o máximo de potencial de produção. Para isso, a planta lá no laboratório, né, ela é definida qual que é a produção máxima dela, com todos os fatores favoráveis a ela. E cada erro, cada curva que o produtor faz ali no campo vai diminuindo essa produção. Então, produtividade ótima, que ela é definida no laboratório, e cada coisa que vai acontecendo no campo vai diminuindo. E a gente quer trabalhar aqui, ó, produtividade irrigada ótima. Então, o que a gente precisa entender um pouco? Que para atingir a produtividade ótima, a gente não pode trabalhar nem com falta de água, nem com excesso, e nem aplicar ela no momento incorreto. A falta de água está ligado muito a pragas, o excesso está ligado a doenças, e o momento incorreto está ligado a danos físicos na planta também. Então, aqui uma informação que eu trouxe é a falta de água, para compensar as secas severas, a planta tende a fechar o estômago, diminuir a perda de água por transpiração, por consequência, diminuir a absorção de CO2, reduzindo a fotossíntese e crescimento da planta. Isso aqui falando principalmente de plantas para produção de grãos, né? Então, a fase vegetativa é encurtada, porque a gente tem poucas folhas para fornecer poucos fotossintatos. Isso faz com que a planta passe por uma fase reprodutiva. Precocidade na fase reprodutiva, toda essa fase aqui da planta de florescimento, fecundação, produção de semente, ela encurta. Porque, como o nosso amigo falou anteriormente, a planta está sempre querendo o quê? Perpetuar a espécie. Para isso, ela precisa produzir a semente. Então, ela altera seu metabolismo para poder fazer isso. E aí a gente tem as sementes menores, de baixa qualidade e baixa quantidade. As plantas anuais fazem essa alteração que eu acabei de falar, para que elas possam perpetuar a espécie, e as plantas perenes, elas tendem a acumular energia para que no próximo ano, no próximo período, ela volte a produzir corretamente. E aqui, para ilustrar, uma planta de algodão, estresse hídrico, olha quantos botões florais a gente tem, e uma planta de algodão irrigado. Então, como eu falei, para a gente poder atingir produtividade irrigada ótima, a gente vai precisar do manejo. E aí que entra a nossa tecnologia. Hoje, no pivô, a gente tem duas tecnologias. O FieldNet, que é como é o nome do nosso produto, ele é a parte de controle e gerenciamento do pivô, e o FieldNet Advisor, que é a parte de recomendação de irrigação. O FieldNet ele vai te dar essas funções aqui. Você vai poder tirar relatórios de uso, para você saber se você está economizando água, energia, para você poder saber quais falhas que ocorreram, porque não é uma máquina igual a um trator. Ela precisa de manutenção, ela precisa de revisão. Então, os relatórios é importante para o produtor tomar a decisão dele. Os alertas de código para quando o pivô parar, seja por queda de tensão, desalinhamento. Então, o sistema te ajuda nisso. Você tem um acompanhamento do status real, por cor, você sabe o que está acontecendo no pivô, e a programação com taxa de aplicação variável. Você consegue programar seu pivô com lâminas diferentes, grau a grau, ou seja, você consegue fazer uma programação de 360 lâminas num pivô inteiro. E o Advisor ele vai vir para complementar essa tecnologia. Ele é no mesmo aplicativo, no mesmo site, ele é um upgrade da assinatura, onde o FieldNet Advisor ele vai recomendar, de hora em hora, a taxa variada, ou seja, ele vai fazer uma leitura do seu pivô em questão de clima, solo, planta, estado fenológico, e vai recomendar isso aqui. E qualquer alteração que você fizer, era para irrigar 8 milímetros, eu irriguei 6. Ele vai recalcular isso para você e vai te falar qual é a próxima irrigação. Você vai ter imagens EVI do ponto do pivô, previsão de dados climáticos, o modelo de crescimento da cultura já está introduzido lá. Uma projeção, isso aqui é bem legal, projeção de quebras por estresse hídrico. Então, o aplicativo vai te recomendar. E cada ação que o produtor tomar, porque o aplicativo ele não toma decisão, ele apenas recomenda. E cada ação que o produtor tomar de irrigar ou não irrigar,
o aplicativo calcula para ele a porcentagem de perda de produção. Isso aqui ajuda muito quando o produtor, às vezes, precisa irrigar 8 milímetros, mas no dia seguinte ele precisa entrar com um pulverizador, e aí o pulverizador não vai conseguir andar, o solo vai estar encharcado, então ele resolve irrigar apenas 5 milímetros. Isso aqui ajuda o produtor a tomar essa decisão. Vale a pena eu irrigar só 5 e entrar com o pulverizador amanhã, ou eu vou perder muito? O estágio fenológico da minha planta ele é mais suscetível a estresse hídrico ou não? Então, tudo isso ajuda. E aí, quando a gente faz tudo isso, a gente está respondendo essas 3 perguntas, que é o carro-chefe da irrigação. Isso aqui diferencia a gente de irrigar e molhar. Quando a gente não consegue responder essas 3 perguntas, a gente não está irrigando, a gente está molhando. E vou te falar que é 90% dos casos dos irrigantes. Ele está jogando água, ele não sabe se é a quantidade correta, se está na hora correta, se está no local correto. Então, o FieldNet Advisor, ele trabalha com o balanço hídrico do solo. Ele vai calcular toda a irrigação e precipitação que entrou naquele campo e vai retirar o uso da água da cultura, o escoamento e a percolação. Nisso, ele vai te dar o balanço hídrico, quanto de água você tem no solo e quanto você precisa repor. Aqui é o gráfico do Advisor. Esse gráfico aqui representa tudo. Então, esse aqui é de um produtor lá no Mato Grosso. Ele estava com feijão nesse pivô. No dia 26 de junho, ele tomou a decisão por instalar o FieldNet Advisor no pivô dele. Só que nesse pivô, ele resolveu continuar seguindo a irrigação dele. Ele queria provar que se realmente era efetivo ou não a tecnologia. Então, nesse pivô, ele continuou irrigando conforme ele conhecia as práticas dele. E aqui, cada pico desse seria uma irrigação que ele fez. Aqui a planta já estava no meio do ciclo, seguindo para o final. E nesse aqui, ele seguiu todas as recomendações do Advisor. Então, você vê que os picos de irrigação estão cada vez menores. O espaço entre essa linha azul, que é a capacidade de campo do solo, o quanto que ela consegue armazenar de água, está ficando cada vez maior. Vou voltar a imagem aqui para vocês verem. O que isso representa? O produtor está chegando no final do ciclo do feijão, então o feijão já está entrando naquela fase de secar para poder colher. Ele não precisa completar o solo com água. Então, o Advisor está dizendo para ele que a quantidade de água que você tem, se eu irrigar isso aqui, é o suficiente para mim fechar o ciclo. Ou seja, no final do ciclo, ele teve uma economia de água, uma economia de energia, sem perder a produtividade. E tudo isso, a gente fala assim, o cálculo de manejo de irrigação, se você for olhar, é complexo. Eu, quando fiz a faculdade, dava quase 1,5 folha sulfite, para calcular o turno de regra, aquela coisa toda, né? Então, a gente olha tudo isso e fala assim, meu Deus, o produtor vai ter que explicar tudo isso para ele. Você vai ter que explicar, mas a decisão está nisso aqui. Ó. O próprio aplicativo vai trazer 359 recomendações para você, ou menos, você que vai decidir as faixas de manejo, e você vai dar o ok ou não para ele. O aplicativo vai conversar com o nosso painel lá no ponto do pivô e vai colocar isso em prática. E traduzindo tudo isso, ele vai variar a velocidade de deslocamento do pivô ângulo a ângulo. Não varia vazão, não varia nada, é só variar a velocidade de deslocamento. E qual que é o futuro do pivô, né? A Lindsay está desenvolvendo, nos Estados Unidos já está, a gente está trabalhando para trazer para o Brasil, chama Smart Pivot. Seria o pivô inteligente. O que é? O pivô vai nos avisar quando ele precisa de manutenção, quando ele precisa de uma manutenção preventiva ou corretiva. Ou seja, a gente vai ter sensores no pneu de calibragem, a gente vai ter sensores no motorredutor de amperagem, sensores de pressão no tubo, que nos vai indicar corretamente qual lugar eu preciso ir e corrigir, antecipar o problema. Né? Porque é um teste, você pensa lá a cana, aquela altura que ela está, o pivô está lá no meio, como eu vou saber qual pneu que murchou? Como eu vou saber qual motorredutor está dando problema? Então, o pivô vai começar a avisar. Isso hoje a gente já tem muito nos maquinários, né? A gente basicamente está trazendo essa tecnologia para dentro do pivô. Então, resumindo aqui, para a gente fechar, o FieldNet e o FieldNet Advisor, que são as tecnologias embarcadas hoje, eles auxiliam o produtor a tomar a decisão do quando, onde e quanto, sempre visando em aumentar a produtividade e reduzir custos, seja ele por quantidade de água aplicada, por lixiviação de fertilizante, redução de aplicação de fertilizante.
Então, o manejo de irrigação permite que os produtores otimizem a sua aplicação de água. Isso aqui a gente chama de irrigação sustentável de alta performance. Aí, depois aqui no bate-papo, aqui, se vocês tiverem mais dúvida, fiquem à vontade. Obrigado.